Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Sobretudo Sobre Nós. Eu sou Paula Basso, educadora financeira, planejadora CFP, palestrante e faço gestão estratégica de negócios. Aqui a gente fala de finanças, vida, comportamento de pessoas, a gente fala de histórias, a gente fala sobretudo sobre nós. Os nós que nos unem e nos constroem, mas também aqueles nós que precisam desatar. Hoje a gente vai tratar de uma questão de urgência social e econômica, que é a explosão das apostas online, as famosas bets aqui no Brasil. O Brasil encerrou 2025 como o quinto maior mercado de apostas online do mundo, movimentou mais de 22 bilhões de reais em faturamento, e o que chama a atenção, pelo menos de mim como planejadora, não é só o volume de dinheiro, mas como que isso está entrando na rotina das pessoas. Em ambientes empresariais, eu já percebo CFO, gestores de segurança de trabalho, RHs que estão preocupados com o crescimento assustador dos pedidos de empréstimos consignados e, inclusive, adiantamentos salariais, né? Vejo isso pela busca dos temas em palestras, mas o fato é que o problema saiu da casa das pessoas, dessa vida privada, e entrou no ambiente de trabalho, impactando em aumento de estresse, queda de produtividade, saúde financeira, seja individual, seja do próprio negócio, que acaba impactado com pessoas pedindo contas para pagar dívidas. Mas, como falo por aqui, falar de dinheiro não é só falar de números, e hoje a gente vai falar de escolhas, de impulsos, de como o nosso cérebro reage a essas promessas de ganho fácil. Para desatar esse nó comigo, eu trouxe uma especialista que entende sobre as engrenagens do comportamento humano. A minha convidada é a queridíssima e uma pessoa que respeito muito, psicóloga Carolina Silveira. Ela é graduada pela PUC do Paraná, tem MBA em Gestão de Talentos e Comportamento Humano pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização também em Neuropsicologia pela USP. A Carol atua há mais de uma década com saúde mental, foco em comportamento humano, organização de rotina, desenvolvimento pessoal. Ela é fundadora da clínica Pense e Viva Psicologia, que fica em Curitiba. Eu e Carol nos conhecemos num programa da SBT, Casos de Família, a gente logo se conectou, o assunto era justamente apostas, e por isso eu quis convidá-la. Carol, seja super bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui. Eu sei que eu apresentei aqui um pouquinho do teu currículo, acho que se você quiser, fica à vontade para complementar e até dizer quem é a Carol, além desse currículo que eu trouxe, né? Quem é a Carol na sua própria voz. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite, eu estou muito lisonjeada. A gente super se conectou no programa e aí depois a gente está sempre tentando marcar alguma coisa e acaba que nossas agendas quase não batem. Então, para mim é um prazer estar aqui, ter recebido esse convite e poder falar de um tema que é tão importante nesse momento, né? Então, eu sou a Carol, né? A Paula já me apresentou aqui um pouquinho, mas eu acho que o que me define é observar o comportamento humano. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito do meu trabalho. Até ontem eu estava conversando com um amigo e ele disse assim, Carol, tem gente que diz para mim que eu tenho que descansar, mas o trabalho não me cansa. E aí eu respondi para ele que quando a gente enxerga no trabalho os nossos valores, né, e aquilo faz sentido para a gente, claro que a gente tem o cansaço natural, mas aquilo também serve como combustível, né? Então eu amo estudar, estou sempre pesquisando alguma coisa nova, estou sempre tentando, né, trazer o que há de melhor tanto para os pacientes, como nos conteúdos, para as palestras, para as aulas. E aí a questão da aposta surgiu na minha vida porque eu tinha um amigo muito próximo, né, e eu tinha fechado com ele um trabalho ali, um serviço, e ele me pediu, olha, Carol, me deposita, né, metade do valor, e aí depois, né, eu vou fazendo. Eu falei, tá bom, depositei o dinheiro, ele não iniciou o serviço, e ele me pediu mais dinheiro e eu falei, o que será que está acontecendo aqui? Né, eu achei muito estranha a atitude dele, porque era uma pessoa conhecida assim de anos já. E aí depois de um tempo eu soube que ele por fim, ele não fez o trabalho que precisava ser feito, né, ele também não me ressarciu aquele valor, mas aí eu fui saber que ele tinha desenvolvido o vício, né, por apostas. E eu fiquei muito intrigada com isso e comecei a olhar um pouquinho mais para essa situação. E aí logo depois chegou um paciente encaminhado por uma psiquiatra, né, que eu confio e gosto muito no trabalho dela. Ela falou, Carol, eu não tenho para que encaminhar esse paciente.
E eu tenho certeza que você vai estudar sobre o caso dele, porque não tem ninguém falando sobre aposta. E aí eu senti que aquilo era quase que um chamado, né? Porque aí ter toda essa similaridade, né, de ter aparecido ali no contexto pessoal e depois vir para a clínica, eu falei, então deixa eu encarar isso aqui. E aí eu comecei, e infelizmente, né, a minha história com apostas e o meu interesse pelo assunto surgiu dessa forma. E aí desde que eu comecei a falar mais sobre esse tema, né, muitas pessoas começaram a me procurar, eu dei algumas formações também para psicólogos, e infelizmente, né, esse número de apostadores só cresce. E acho que a gente ouve muito falar que as bets, elas viciam, né? Até antes de passar a bola para pontuar sobre isso, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que acontece na cabeça desse apostador, porque é muito comum a gente ouvir falar que as pessoas apostam por causa da dopamina, né? E essa é uma visão muito superficial. A dopamina não é um vício, né? Você não fica viciado em dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, é um mensageiro químico que o nosso cérebro usa dentro do nosso sistema de recompensa. Então, acho que para quem, de repente, não estuda ou não lê sobre isso, acho que vale a gente falar. Eu vou fazer uma analogia. Pensa que dentro do nosso cérebro é como se a gente tivesse um acelerador e um freio, né? E as bets, essa antecipação do resultado das bets, aquele frio na barriga, será que vou ganhar, não vou ganhar? É como se você estivesse pisando fundo no acelerador dessa dopamina. O problema é que esse estímulo ele é tão forte que ele vai acabar desligando esse freio, que é o que a gente chama de controle inibitório, né? Que fica na parte principalmente associado ao córtex pré-frontal, né? Quando você diz assim, não, eu não posso fazer isso. É como se o teu juízo de valor, aquilo que te diz o certo do não certo, fosse desligado, né? Fosse sequestrado até, eu diria, né? Você já não é mais capaz de avaliar um risco financeiro, porque o seu cérebro, ele quer repetir aquela ação, ele tá naquele momento inibido mesmo, desligado, né? E bem, partindo dessa base, Carol, como que você vê, então, esse mecanismo agindo na prática clínica? Porque até o exemplo desse amigo que você trouxe, com certeza, ele, em alguma medida, estava agindo ali num impulso, né? Me manda mais dinheiro, me manda mais dinheiro, me manda mais dinheiro, não vou te entregar aquilo que eu te prometi. Mesmo que você ainda não soubesse como isso estava se configurando, e às vezes a pessoa mesmo não entende o que está acontecendo, como que ela vai retomar? Por que é tão difícil retomar esse controle consciente sobre esse clique? Estou falando aqui do clique, falando das bets, mas os vícios de uma forma geral, né? Uhum. Acho que você pontuou muito bem, assim, a parte neuroquímica ali que acontece, né? Então a gente de fato tem essa liberação da dopamina, mas o vício ele surge mesmo pela desregulação emocional. Porque em momentos de estresse, né, de angústia, quando a gente está desregulado emocionalmente, o nosso cérebro, ele pede, ele anseia por um momento de alívio. Tanto que o maior motivo pelo qual as pessoas apostam, né, é para fugir do tédio. Então, a maioria dos pacientes que eu atendi, né, das aulas também que eu ministro sobre vício em aposta, normalmente vem com essa questão. Eu comecei para fugir do tédio, vem também a questão, né, do valor ali, eu tenho uma esperança de mudar de vida, eu acho que eu vou mudar de vida. Então, não é só a questão da dopamina, são todos os gatilhos, os estímulos que a gente tem em volta e a regulação emocional, né? Pode falar. Não, achei curioso você falar isso, porque de uma certa forma é quase como se você tivesse uma vida desinteressante. Antigamente a gente tinha muito tempo de ócio, e o ócio nos proporcionava criatividade e também descobrir coisas, né? Então agora eu vou montar o meu brinquedo, agora eu vou me colocar a fazer jardinagem. A gente procurava atividades. E quando a gente pensa, até é curioso pensar nisso, assim, que as bets, elas estão nas camisetas de todos os times de futebol, que é justamente onde a pessoa vai buscar algum tipo de entretenimento, né? O futebol é a nossa paixão nacional, digamos, na grande maioria da população brasileira. Inclusive um momento que a gente abre a nossa guarda racional, porque a gente fica muito emocional, a gente briga com os nossos queridos, as pessoas queridas por causa de um gol, ou por causa de uma falta, e a gente fica muito suscetível a aspectos da subjetividade
e da passividade com a qual a gente recebe essa informação que está lá, em todas as camisetas, no meu ídolo, com inclusive as estrelas pop divulgando, patrocinando. Como é que essa aposta misturada com a emoção no esporte ou com a emoção, digamos, até de pessoas famosas, vai facilitar esse processo, assim, desse tédio que você está, de alguma forma, falando? Não sei se é exatamente, né, mas... Aí entra muito a questão da influência, né? Nós somos seres sociais e a gente acaba se comportando muito parecido com quem está próximo de nós. Então, se a gente tem uma família, né, que já tem uma paixão pelo futebol, qual é a chance de você também não ser apaixonado pelo time que a tua família torce? É muito pequena, né? Então, além da questão também, né, tanto dos esportes, a gente tem dos influenciadores, que as pessoas tomam isso como ídolos, né? Então elas imaginam que elas podem ter uma vida muito luxuosa, né? Que elas vão ter uma virada de chave ali, e elas também vão ter tudo que aquela pessoa tem. Então na internet a gente vai para um lugar que, né, que a nossa mente cria aquilo que ela quer. E aí isso é um prato cheio para a gente ter gatilho, porque quando você entra no aplicativo de aposta, pelo menos a parte de cassino, né, que tem ali que é mais rápido, né, o resultado até do que a própria bet. A gente tem ali o ganho, então a pessoa ela vai ganhar, né, se você inicia, você coloca ali R$20, você ganha 200, você fala, nossa, peraí, eu posso tirar um dinheiro daqui. E aí a gente entra numa questão que é muito, né, comportamental, que a gente chama de reforço intermitente. O que isso significa? O reforço intermitente é quando você tem ali um estímulo e esse estímulo te gera prazer. Tá. E eu fico te dando prazer. Quando eu tiro esse prazer, você vai ficar tentando ainda acessar isso que te motiva, mesmo sem ter a contrapartida, o ganho. Condicionado nesse caso, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, a pessoa ela não sabe quando ela vai ganhar. E essa dúvida, né, é que traz ali para ela aquela emoção. Nossa, será que eu vou ganhar? Será que não vou? Será que vou perder tudo? E com o passar do tempo, esse reforço intermitente ele vai ficando tão forte que a pessoa sabe que ela não vai ganhar. Ela já sabe que ela vai colocar o dinheiro dela ali e ela vai perder, mas ela está disposta só por aquele prazer momentâneo. E aí, Paula, acontece uma coisa que é muito difícil, assim, da gente conceber, né, para quem não aposta. A pessoa, ela perde a noção do valor do dinheiro. Então, assim, para ela não importa se ela perdeu R$5.000 ou se foi R$500. Enquanto ela tiver dinheiro, ela vai jogar. Então, ela perde a noção mesmo do valor. Então, ela vai fazer empréstimo, ela vai recorrer à família, ela vai recorrer à agiota quando a família já percebeu ali o contexto. No banco, né, às vezes a pessoa já está ali cheia de dívidas. É bem triste, toda vez que eu publico qualquer coisa sobre bets, já faz até um tempo que eu não publico, que apostas de uma forma geral, eu sempre recebo relato, na minha família aconteceu isso, eu tive um tio que ele estava devendo para a agiota, a família teve que se reunir para quitar, e é muito difícil o processo de interromper, né, Muito porque aí entra essa questão do estímulo que a gente estava comentando, né? Então, assim, eu já atendi muitos pacientes em que a gente tentou tirar o estímulo, mas ele ia todo final de semana assistir o jogo com o pai. Então, veja, é um momento que ele tinha com o pai, de ficar na presença do pai, de assistir o jogo, só que quando ele chegava lá, o que está escrito na camisa dele? O que está escrito na camisa dos jogadores? Né? Então, ele vai lembrar. E aí a gente tendo esse estímulo... Isso realmente assim, eu não tô tirando a droga de perto de você, né? Exatamente. Tá, controla. Sou alcoólatra, mas tem um copo de álcool o tempo todo na tua frente, né? É muito mais difícil de essa barreira. Por isso que eu digo, assim, né? Apesar da gente não estar ingerindo nenhum tipo de substância, na aposta eu considero um vício tão grave quanto os outros. Porque é como você comentou, se eu tenho uma pessoa ali que sofre, né, do alcoolismo, eu vou ter uma dificuldade maior, eu vou ter que comprar uma garrafa ali que não apareça o líquido e comprar a bebida e trazer para o trabalho, né, para eu
continuar consumindo aquilo durante o dia. Com a aposta, não. Porque eu tô aqui mexendo no meu celular, ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. Eu não preciso me esconder, é muito mais fácil o acesso, né? E isso serve para outras substâncias também. E isso vai começando de forma bem silenciosa, né? Além de a pessoa, ela começa a monitorar a aposta durante o trabalho, a produtividade vai caindo, o buraco financeiro vai crescendo. Qual é o sinal, então, Carol, de alerta individual que essa pessoa precisa perceber para entender que ela não está mais jogando, e sim que ela está sendo jogada por esse sistema? Porque tem isso também, né? O sistema é todo projetado para você, em alguma medida, começar a frequentar com regularidade, até que em algum momento você nem entra no automático. Quantas vezes a gente faz isso no celular, no nosso Instagram, né? Simplesmente entrou dizendo, nossa, não sei nem por que estou aqui. A mesma coisa acontece com o apostador, né? E como ele percebe isso, e se tiver como ele lidar com esse sofrimento emocional quando a ficha cai, também seria uma resposta legal da gente saber. Sim. Tem muitas pessoas que dizem, né, eu jogo só para desestressar, eu nem perco tanto dinheiro assim. Eu costumo dizer, olha, se você não sabe exatamente como o teu cérebro funciona, nem prova, nem testa, nem tenta, porque a gente não sabe o nível que aquele estímulo vai ter para você, né? Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, não é todo mundo que aposta que realmente desenvolve o vício. Então, para você que está aí ouvindo a gente, é interessante de você tentar perceber qual é a função da aposta na tua vida. Você está jogando por tédio? Você está jogando porque você acha que vai ganhar um montante, né, ali, que vai fazer toda a diferença na tua vida? Você joga quando você está triste, quando você está estressado, à noite. Então, primeiro, né, faça esse mapeamento. E depois pense, quantas vezes eu estou jogando por dia? Eu fico ansioso depois que eu jogo? Né? Qual é o sentimento que vem quando eu termino de fazer uma aposta? Então, sintomas como ansiedade, culpa, de ter ali um arrependimento, mentira. Então, se você, né, começa a mentir para esconder algumas coisas, isso também já é um alerta de que talvez a aposta não seja só mais uma diversão, né? Que ela realmente esteja ali no nível, entrando no nível crítico. E aí você começa a esconder. E é importante falar com quem nesse caso? Porque, às vezes, falar com um cônjuge ou alguém, um filho, a pessoa vai se sentir julgada e isso faz com que dificulte ainda mais o processo. Acho que quem tem dentro de casa alguém que joga tem que tentar ser também bastante compreensivo de que é uma doença isso. E que às vezes a pessoa está lutando para não fazer isso e, portanto, acaba que se ela está tentando, não está sabendo encontrar, ter alguém apontando o dedo faz ela sofrer ainda mais, né? Faz ela se sentir ainda mais incapaz, mais envergonhada e até oculte ainda mais essa questão do jogo porque não está sabendo resolver, né? Então, psicólogo, certamente, você é uma especialista nisso, né? Mas por onde ela poderia começar a buscar essa ajuda? Uhum. A gente tem muita informação disponível hoje, né, em vários locais, em várias plataformas, mas aí depende do quanto você está disposto, né, a realmente mudar. Dentro da terapia, Paula, a gente sempre vai começar ali com o paciente falando um pouquinho do nível de motivação dele para mudar essa questão. Porque a aposta tem uma função na vida da pessoa. E a gente precisa primeiro entender qual é a função. E aí você já matou a charada ali no comecinho, né, da nossa conversa, dizendo que a gente precisa ter uma vida que vale a pena ser vivida. E é exatamente esse o tratamento que a gente faz com o paciente. Né? Então não é bloquear tudo e tentar a todo custo, porque se o paciente chega com esse discurso, né, não, bloqueei tudo, tirei tudo, muito provavelmente isso também foi uma impulsividade da parte dele. Porque se ele não conseguiu até ali, a gente começa a entender que a força de vontade, só ela não vai bastar. Sozinha não. Então vai precisar de estratégia. Então assim, você pode encontrar sozinho essa estratégia?
Pode, porque tem muita informação e você pode estudar. Hoje a gente tem os jogadores anônimos, que é, né, uma ONG que ajuda muito. Então você entra em contato com eles, eles respondem muito rápido, né? Eles vão conversando ali contigo, eles vão te orientando as salas para você participar. Se você não quiser se expor, não precisa, porque tem essa questão da vergonha também, né? Como você disse. Dentro de casa, normalmente o apostador ele vai falar em último caso, assim, quando a situação já está muito crítica. Então, esses grupos, eles têm esse intuito, né, da gente poder dividir as nossas dores, da gente entender que a gente não está sozinho. Inclusive, tem também atendimento para familiares nos jogadores anônimos. E sem custo, né? Então, você vai entrar, você vai participar e não tem custo, você não precisa ficar aparecendo, você pode deixar só o teu microfone ali, né, ligado ou desligado e participar desses encontros. Então, essa seria uma primeira... Muito bom. É importante saber que não dá também para botar na culpa do dinheiro a falta de solução, né? Como não tenho dinheiro, não tenho como buscar ajuda. Tem aí, você deu um excelente exemplo. Acho que esse é um ponto bem importante. Eu tenho um dado do Instituto Locomotiva, que eu acho super impressionante. Nos últimos 5 anos, mais de 52 milhões de brasileiros apostaram em bets, né? E isso é mais, se for parar para pensar, isso é mais que a população da Espanha, é mais que a população da Argentina. Pensa que dentro do Brasil tem países inteiros jogando, né? Assim, de tamanha quantidade de pessoas. E mais da metade, não, na verdade eu acho que era 48%, são quase metade, são novos apostadores. Então, pessoas que estão começando a entrar, talvez por essas motivações, né? E você mencionou esse aspecto emocional, esse tédio. O que esse volume de novatos também fala sobre essa nossa vulnerabilidade psicológica, de alguma forma? Se a gente pensa ali, né, nas crianças e nos adolescentes, a gente consegue fazer uma correlação também da entrada do smartphone na nossa vida, né, na sociedade de uma forma geral. Então, desde 2010, que foi quando o celular se popularizou e as crianças e adolescentes começaram a ter acesso, a gente teve um aumento muito grande, né, de casos de depressão, de ansiedade, subiu, assim, muito, muito mesmo. Eu acho que em torno de 300%, assim. Então, é difícil hoje você pegar uma criança ou uma adolescente que tem acesso a telas e não tenha sintomas de ansiedade e depressão. E quando a gente fala em adolescente, em criança, a gente entende que o sistema neurológico delas ainda não está formado. Isso vai acontecer, né? A gente vai consolidar ali lá para os 25 anos. Né? Então, você nem tem realmente uma capacidade de julgar o que é bom do que não é bom, ainda que a gente tenha muito da arrogância da juventude de achar que a gente sabe tudo, né? Mas o teu cérebro nem está formado completamente, filho. E aí o que acontece, né? Como somos seres sociais e os adolescentes e crianças tendem a ser mais impulsivos, a gente tem aí, né, uma ferramenta que vai fazer com que eles acabem desenvolvendo esse vício. Porque aí eles chegam na escola, o colega tá jogando. Aí o colega diz, não, eu ganhei aqui R$300, eu tenho aqui um bônus, eu vou passar para você, eu sei como é que faz, eu tenho uma estratégia. E aí eles só vão contando vantagem. Então, meio que se você não aposta, né, dependendo do ambiente em que você está inserido, você é diferente, você é a pessoa estranha, você é a pessoa, né, de outro mundo, que não faz parte daquele contexto, e como nós somos seres sociais, a gente vai querer se adaptar. E aí a gente vai acabar jogando. Né? Por isso que essa lei agora, né, que está vindo aí do ECA, com relação ao bloqueio, né, do uso das telas, é importantíssima, assim. É claro que tem muito ainda a ser discutido, mas eu acho que foi um avanço, assim, sabe? A gente estava precisando urgente de uma regulamentação nesse sentido. Com certeza, e acho que ainda tem um agravante, porque também temos pais e mães muito cansados e muito trabalhadores que estão tentando fazer de tudo para pagar as contas. O problema é que às vezes eles mesmos estão viciados em alguma medida e não conseguem nem supervisionar o que os filhos estão fazendo, né? E isso não é em forma alguma uma questão de querer julgar pai e mãe, não estou aqui para estar nesse lugar de jeito nenhum.
Mas o ponto, assim, bem alarmante é que tem várias pessoas que estão deixando de comprar para apostar, né? A gente tem ali estatísticas que mostram que 23% das pessoas que apostam já deixaram de comprar roupas, vestuário, 19% reduziram compras de supermercado, não botaram comida na mesa para poder apostar, 11% chegou a deixar de comprar medicação, às vezes medicação de uso contínuo, para apostar. Então, como que você interpreta essa inversão da prioridade? Provavelmente isso não é uma coisa que existe só na aposta, né? Isso existe na vida como um todo, mas a aposta acabou sendo um acelerador. Eu vejo sempre essa aposta do ponto de vista financeiro, né? Esse buraco financeiro, como fazer estancar e muito mais através da educação, que é uma tentativa que as empresas trazem, né? Para trazer consciência sobre como cuidar e repriorizar dinheiro. Mas você lida com pacientes que deixaram de cuidar do básico mesmo, né? E colocaram o vício nessa prioridade. Como é que é essa questão? Aí muitas vezes a família acaba entrando, e às vezes quando a família acha que está ajudando, na verdade ela está atrapalhando, porque é aquela questão que eu comentei contigo, né? Do apostador perder a noção do valor do dinheiro. Então, assim, ele está naquela de que ele vai recuperar. Então, às vezes ele gastou toda a economia da família, e a única saída que ele vê para reconstituir essa economia ou para sair das dívidas é continuar jogando. Porque na cabeça dele, a informação que se criou é de que a aposta vai trazer dinheiro para ele. E aí ele acha que tem controle sobre isso. E aí ele começa, não, hoje eu vou apostar só R$100, mais do que isso eu não vou apostar. Mas em algum momento, essa regra que ele colocou ali para ele mesmo não vai mais funcionar. De tão forte que esse estímulo acaba sendo. Então, tem até um livro que eu gosto bastante de linkar aqui com esse assunto, que é aquele do Daniel Kahneman. O Rápido e Devagar? Esse, né? Que a gente tem ali os dois sistemas. E em algum momento do livro, ele diz que o ser humano ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. É isso. Então, quando ele tá ali, esse livro mesmo, eu amo ele. Então, quando a pessoa tá ali jogando e ela se vê nessa de perder, ela fala, não, agora eu tenho que ganhar, eu vou dar um jeito, eu sei que eu vou, e aí ela começa, né, a tirar todos esses recursos, sem pensar no que aquilo vai impactar. Então, tem pessoas que tiram os filhos da escola particular porque não tem mais, né, como manter essa criança lá. Deixa de comprar o básico em casa, né? Então, assim, às vezes não tem para pagar o aluguel, às vezes não tem para o básico mesmo, né? Para comida, e eles acabam apostando. Então, é como eu disse, quem está de fora e quem não tem o vício, nunca vai entender como é que funciona a cabeça do apostador, né? Não vai entender o que passa ali, porque existe essa desconexão ali do real valor, né? Do dinheiro ali para ele. Então, e do ponto de vista aqui de gestão financeira, em alguma medida, pode ser necessário a intervenção para que essa pessoa não tenha acesso a recurso financeiro, né? Então, impedir o acesso a cartão de crédito, impedir acesso à conta bancária por um tempo, para não favorecer. Eu sei que as próprias bets e os próprios influenciadores entregam cupons, né? Usa o meu cupom que você vai conseguir apostar, e você recebe lá R$1.000 em cupom, você fica jogando, mas de alguma forma você tenta limitar através da intervenção de outras pessoas, pensando que isso é de fato uma doença e que precisa, a gente, óbvio, gostaria que fossem adultos responsáveis, que fossem donos dos seus próprios atos, mas não é isso que a gente vê quando essa situação toma essa proporção. É uma proporção que está super séria, né? Infelizmente também legalizada pelo governo, mas a gente sabe que num sistema de recompensas, as pessoas, menos de 20% das pessoas que recebem algum ganho durante algum tempo, que depois não vai persistir, né? Então, acho que é bem significativo. É um tema doído, né? Parece que a gente, numa medida, é impotente, porque precisa muito de um trabalho de construção junto com a pessoa, que precisa se reconhecer nesse lugar de vulnerabilidade, ou até nesse lugar de doente pela aposta, depois tentar vencer essa vergonha, né? E aí, então, começar os processos de realmente mudança, né?
Sim. Essa questão de restringir, os próprios pacientes pedem, dependendo do nível de motivação que eles têm para mudar. Então é isso que a gente tem que ir acompanhando o tratamento todo. Tá. Né? Olha, o quanto você está disposto, por que você quer parar, qual que é a função da aposta na tua vida. Então chega um momento que eles falam, não, tira, eu não quero ter acesso, porque toda vez que eu vejo ali que tem um pouquinho na minha conta, eu acabo recaindo. Mas como eu disse, né, isso também pode ser uma impulsividade, esse pedido dele. E aí a gente precisa entrar com estratégia, né, e não só aquela impulsividade momentânea dele querer, né, porque nesses rompantes, né, nessa impulsividade, aí é que eles contam para a família, aí é que eles se comprometem, mas aí quando o impulso da aposta volta, eles dão um jeito de conseguir dinheiro de outras formas, pedindo para outras pessoas para conseguir uma brecha ali e apostar. Então, esse controle ele ajuda muito no tratamento, quando bem colocado ali estrategicamente falando, mas só ele também não resolve. É importante também, se você tem um amigo, tentar entender por que um amigo está pedindo um dinheiro, quando ele está pedindo um dinheiro. Porque às vezes já vi casos dentro de empresas, né, que me relataram, obviamente eu não vivi isso, mas os funcionários da empresa me relataram em algum momento que estive, em que tinha uma pessoa do departamento que pedia dinheiro para cada uma das pessoas. Então a pessoa ia lá e pedia R$200 para um, R$100 para outro. E você olha, meu amigo, meu colega de trabalho, eu vou emprestar. E quando vieram a tomar conhecimento, porque daí um começou a conversar com o outro, descobriram que esse cara devia para uma quantidade enorme de pessoas dentro da empresa. Eu acho que é bem importante pontuar que isso não tem a ver com necessariamente classe social, né? É óbvio que pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, no sentido de que não conseguem pagar suas contas, acabam sendo vítimas mais suscetíveis a esse tipo de golpe, porque caem muito mais facilmente em promessas de ganhos milagrosos, mas isso a gente vê, recentemente teve um caso bem icônico na Faria Lima, que eu não vou nem mencionar o caso, mas de um diretor de uma instituição financeira que sofreu aí uma tentativa de assassinato por conta de dívidas. Essas dívidas vieram se saber que era decorrente de apostas. Então a gente está falando de um cargo de diretor, que é um cargo que talvez ganhe 60, 70, 100 mil reais por mês. Então não necessariamente a motivação é financeira, de fato, né? E você bem pontuou aqui, tem muito do tédio, de repente, de querer aliviar uma pressão, de buscar uma adrenalina para essa vida que não está entregando adrenalina do que eu quero, né? Desse saber viver bem. Carol, a gente está se aproximando aqui do final. Se você pudesse deixar um recado sobre, seja comportamento humano ou essa relação de recompensas imediatas, que recado você daria aí para quem está nos ouvindo? O principal é tentar regular as emoções. E entender que a força de vontade... Desculpa. Entender que a força de vontade sozinha não vai fazer com que você mude. Então você precisa entender a função da aposta na tua vida, por que você está buscando momentos para se anestesiar. O que está faltando na tua vida, né, que você precisa fazer essas fugas, ter esses prazeres momentâneos. A partir do momento que você alinha aquilo que você tem como valores, aquilo que você quer para você, para a tua vida, você trabalha para isso e você se aproxima desses teus valores, é aí que a tua vida vai valer a pena. Né? Então a gente precisa trabalhar esse bastidor, porque, na verdade, assim, a aposta ela é a pontinha do iceberg. Né? Então todos os prejuízos que vêm com isso são muito graves, mas a gente tem toda uma estrutura ali para trabalhar. E o principal é a regulação emocional. E eu falei aqui da consequência financeira, porque o meu olhar é financeiro, mas a gente sabe que a consequência é muito maior, né? Às vezes você se afasta de filhos, você se afasta com quem você convive como família, enfim. Então, existem aspectos emocionais muito, muito significativos. Enquanto você falava, já me vinha mais um monte de coisa na mente. Uma delas é coisas que eu gosto de fazer quando eu me sinto desequilibrada emocionalmente, porque não somos aqui, né? Estamos aqui conversando, não somos zen, não somos donas da verdade. Sim. Pelo amor de Deus, passamos pelos nossos picos e vales. E tem algumas coisas que eu gosto muito de fazer. Uma delas é arrumar minha casa.
né? Então, tirar coisas do armário, reencontrar a ordem para as coisas, jogar fora coisas. Parece que na medida em que a gente vai limpando fora, é como se a gente fosse trazendo uma ordem para dentro. Isso é uma coisa que me faz muito bem. Ter uma disciplina. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa que me considero espiritualizada, Carol. Uhum. Então, eu não sou uma pessoa que rezo para Deus, mas eu faço todos os dias uma oração. Então, eu acordo de manhã, eu acendo uma velinha, faço minha oração de agradecimento pelas coisas, crio a minha rotina, a disciplina de ter uma rotina, às vezes ir lá fazer seu café da manhã, tomar um banho, dentro do possível praticar um esporte, são coisas, muitas vezes é esse básico que nos devolve de volta para a vida, né? Botar o pé na terra, tomar um banhozinho de sol de leve enquanto você está, de repente, numa manhã gostosa lendo um livro. Então, são coisas, às vezes a gente, ai meu Deus, é muito grande o que eu tenho que fazer. Não. Às vezes é bem pequeno o que tem que ser feito, mas o impacto desse pequeno é muito grande, né? Sim. E vencer essa barreira desse pequeno. Isso Sim. foi uma coisa que eu pensei. E a segunda coisa, pensando também do que você falou, a pessoa está um pouco entediada. Quando a gente está entediada, a gente começa a se comparar muito com o outro. E quando a gente se compara muito com o outro, isso fala muito sobre a nossa ausência de significado na nossa vida, né? Perfeito. Então, essa comparação com o outro, que a gente tem que lembrar que eu tô vendo o celular da vida da Carol, ali no Instagram, eu tô vendo a vida da Carol, a Carol tá compartilhando o momento bom da vida dela. Uhum. Ela vai ter os momentos difíceis que não tem, às vezes, nem por que compartilhar, às vezes compartilha, às vezes não, mas, em geral, você vai querer marcar um momento gostoso, de repente tô comendo num restaurante gostoso, porque também nem quero esquecer onde é que eu fui, ou tô com uma amiga querida que veio, ou fui viajar, porque consegui organizar umas férias depois de 2 anos guardando dinheiro, então vou postar até não acabar mais. E eu comparo esse teu recorte com o recorte da Ju, com o recorte do Maurício, com o recorte da Flávia, com o recorte, e pego vários pequenos recortes e traço como se fosse uma linha contínua de vida boa de uma única pessoa, que eu não me reconheço, porque eu só estou vendo o recorte, estou somando os recortes bons, né? E aí parece que nunca o que eu tenho é suficiente. Sim. Nunca é suficiente. Aí tem um livro que se chama Psicologia Financeira, que nesse momento não está aqui do meu lado, em que o autor fala de um escritor que entra numa festa. Essa festa é dada por um gestor de fundos de investimento. E ao entrar na festa, esse autor, que era um best-seller, tinha muito reconhecido, ao entrar nessa festa, um amigo dele olha para ele e diz: fulano de tal, autor, que bom te ver aqui na festa. Você viu o tanto de dinheiro que o gestor desse fundo fez esse ano? Ele, pois é, né? Pois é, ele fez mais dinheiro em um ano do que você a sua vida inteira com os best-sellers. E aí ao que esse autor então responde: pois é, mas eu tenho uma coisa que ele não tem, o suficiente. Então, buscar esse nosso suficiente tem a ver com a gente entender o que é que está preenchendo a nossa vida e voltar para aquela pergunta, aquela palavra que você falou, né? Aquela expressão, na verdade. Qual é a minha vida boa? Sim, é a vida que vale a pena ser vivida, né? E isso a gente entra num aspecto muito individual, porque a gente precisa analisar os nossos valores. Só que quando a gente diz para as pessoas, né, quais são os teus valores? A maioria trava e fala, eu não sei, porque pensa o valor como uma coisa muito grande, como, né, se fosse mudar a humanidade. E não, gente, eu quero pedir para vocês aqui pensarem nos valores de vocês de uma forma mais pessoal mesmo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Para mim, o meu trabalho tem uma importância enorme. Enorme. Isso para mim é um valor, né? Estar conectada com o meu trabalho. Só que o que eu preciso fazer, então, né, para me satisfazer com esse trabalho? Eu preciso estudar. Então, estudar é uma coisa que às vezes é agradável, às vezes não, porque você precisa estudar coisas que você gosta e outras que você não gosta. E o que me faz estudar tudo, então? É o meu valor. Então, cada dia que eu paro para assistir 15 minutos de aula,
eu estou mais próxima daquela vida que eu quero viver, que é de trazer para os meus pacientes o melhor. E a gente pode pegar esse meu exemplo e extrapolar para outras coisas, né? O dinheiro para mim é importante, né? Então eu tenho a questão financeira porque o dinheiro ele vai me viabilizar colocar os meus valores ali em prática. Então, para eu fazer um curso, para eu comprar livros, eu preciso estar com o meu financeiro em dia. Né? Outra questão que para mim é importante é a minha família. Né? Entraria aí como um valor de base também. Exato. Outra questão é a minha família. Carol, mas você quer ganhar dinheiro para viajar, para comprar carro? Não, eu quero para ter o suficiente. E eu amei essa história, inclusive vou querer esse livro depois para eu ler. Então, assim, eu quero muito ter uma condição financeira confortável para que quando alguém da minha família precise de um tratamento, por exemplo, eu vou ter muito prazer em custear, porque aquilo para mim importa. Importa ver alguém da minha família bem. Então, o que eu estou fazendo no meu dia a dia para que os meus valores sejam de acordo com aquilo que é importante para mim, né? Para que a minha prática, os meus hábitos converse com tudo isso. Então, veja, né, a gente está falando de aposta aqui, mas a questão é muito mais profunda, né? De falar de valores, de entender o que importa. Uma manifestação de algo pessoal, né? Alguma questão individual. Exato. E aí a gente se perde nisso, eu já vou concluir para a gente não estourar o tempo. E a gente se perde nisso, na identificação dos nossos valores, justamente por essa questão que você trouxe da comparação. Então, a gente vê recortes, a gente vê só coisas boas na internet, a gente só vê pessoas muito ricas na internet, quando na verdade, na realidade, a gente não tem isso. A gente só vê na internet relacionamento lindo, maravilhoso, quando os dados, né, de agressão, violência doméstica estão alarmantes. Mas na internet a gente só vê casais com declarações belíssimas, né, lá na sua bio. Então, assim, se voltar para dentro, entender o que é importante, né, para si, para daí conseguir fazer essa regulação emocional e conseguir se aproximar dessa vida que vale a pena ser vivida. Perfeito. Acho que é isso. Acho que a gente fez uma mensagem final, a gente acabou estendendo um pouquinho mais, mas queria te agradecer por essa conversa que é super necessária. A gente tem que começar a quebrar os tabus e normalizar falar sobre isso, porque senão vai ser sempre tratado de forma vexaminosa, quando deveria ser tratada como uma questão, você não culpa uma pessoa gripada pela gripe que ela tá passando. O que você vai fazer? Você vai tentar ajudá-la a encontrar um remédio e vai dizer assim, cara, vai lá, repousa, porque você precisa de descanso aqui, né, nessa saúde. Então, eu acho que é bem, bem valioso e queria te agradecer por isso. Também queria que você comentasse aqui como que as pessoas que estão nos ouvindo podem te encontrar, né, conhecer teu trabalho. Bom, para quem está assistindo, o @ está aqui na tela, mas para quem está nos ouvindo, você vai me encontrar no Carol Silveira Psi, lá no Instagram. E aí lá tem todos os meus contatos, todos os meus canais, tá? Perfeito. Queria agradecer pelo convite, eu estou muito lisonjeada, né? Então, obrigada mesmo, o que precisar pode contar sempre comigo, eu espero voltar mais e mais vezes aqui, porque eu amei a conversa. Vamos, com certeza, temos muito para conectar ainda. E para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se esse episódio trouxe algum insight, compartilha com alguém. Informação é o primeiro passo para essa cura. E nos conta também nas redes sociais o que você quer ver nos próximos episódios do Sobretudo Sobre Nós. Obrigada por ouvir até aqui. Esse foi mais um episódio e a gente se encontra no próximo.